Como criar filhos saudáveis? Vamos usar hoje o exemplo de José e Maria na criação de Jesus como base da nossa exposição bíblica do programa Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu que lês? Eu sou o pastor Mário Luna. Nesse programa é feita uma exposição bíblica onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições deste texto. Hoje nós estamos aí com o programa Entendes tu que lês para falar do tema Criando Filhos Saudáveis, baseado em Lucas capítulo 2, do 40 ao 52, tá? E vamos falar aí da vida de Jesus, né? Da criação de Jesus com Maria e José. Bom, vamos fazer leitura desse texto. Aqui está mostrando Lucas 2:40, versículos 42 a 52, mas eu vou ler direto do 40 ao 52. Vamos lá? E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém e não souberam seus pais. Quem nunca ouviu um hino ou uma mensagem falando sobre terem esquecido Jesus na festa, né? Você vai entender bem isso. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procurando-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e o interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Eu peço oração pela minha vida, minha menina princesa, minha esposa, pela minha família. Peço também que você possa orar junto comigo, nesse momento apresentando a sua causa ao Senhor. Estou orando aí por cada pedido dos comentários que é feito aqui no canal. Não vou discriminar cada pedido, mas vou estar fazendo uma oração de forma geral e você sinta-se alcançado pela graça de Deus mais uma vez nesse momento. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, dos meus erros, das minhas faltas, das minhas falhas. Eu necessito nesse momento que o Senhor mais uma vez ilumine a minha mente, Senhor, pois eu preciso, Senhor querido, falar as verdades da Tua palavra como realmente lá está. Pai querido, não deixa com que eu venha falar nada de mim mesmo. Ao mesmo tempo, ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam ter uma compreensão, para que juntos possamos, Senhor, aprender e colocar em prática a Tua palavra. Nesse momento eu quero apresentar cada pedido de oração feito aqui no canal, cada causa, cada necessidade. Eu te peço, Senhor, que o Senhor vá de encontro às necessidades a nível de família, pois nós estamos aí fazendo várias exposições bíblicas com o tema sobre famílias. Eu peço ao Senhor que visite nesse momento esse marido, visite essa esposa, toma esse casamento, Senhor. Se tem algum casamento, Senhor, em desarmonia, em crise, eu te peço que possa haver uma restauração. Também te peço que o Senhor ajude esse pai, essa mãe. Toma nas tuas mãos filhos, que haja harmonia entre, Pai querido, essa família. Repreende toda discórdia. Pai querido, Pai amado, todo desentendimento, tudo aquilo que não provém da tua parte. Senhor, salva o marido, salva a esposa, salva o filho, salva a filha nesse lar aonde precisa de salvação. Liberta do vício das drogas,
da bebida, liberta, Senhor querido, do vício da prostituição, tudo aquilo que não provém da tua parte, Senhor. Eu também te peço pelas causas financeiras. Pai, quem sabe o teu povo está precisando de uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir essa porta de emprego, que o Senhor possa abençoar esse negócio próprio, ou essa empresa que ele ou ela trabalham. Te peço também, Senhor querido, nesse momento, pela, Senhor, saúde do teu povo. Quem sabe alguém está doente, enfermo, seja enfermidade física, do coração, pressão alta, Pai querido, diabetes. Ó Senhor querido, Senhor amado, tu sabe de todas as coisas. Eu quero te pedir cura nesse momento, cura também da depressão, da ansiedade, das síndromes, Senhor. Não deixa com que essa pessoa venha desistir da vida, não deixa que essa pessoa venha tentar o suicídio. Há pessoas que tentam o suicídio. Aqui no canal tem um pai, inclusive, Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, teu filho Carlos, que passou por uma situação dessa, Senhor, com seu filho, mas o Senhor foi bondoso, o Senhor deu livramento. Eu coloco nas tuas mãos a vida, Senhor, de cada pessoa. São doenças, Senhor, Pai querido, da psique. Ó Deus querido, Deus amado, quantas pessoas não levam isso a sério, mas são doenças sérias que precisam de tratamento. Nós apresentamos em tuas mãos, ó Senhor querido, cada problema, cada necessidade. Também quero te pedir, Senhor, pelos membros do canal, pelos inscritos do canal. Toca no coração dos teus filhos, para que eles possam divulgar o canal, para que outras pessoas possam ser alcançadas também, já que tantas pessoas têm dito que o canal tem contribuído, Senhor querido, com o crescimento do teu conhecimento bíblico, com a edificação de suas vidas, com a transformação de vidas. Eu apresento esse programa mais uma vez e te peço, Senhor, guia-me através deste programa, pois eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Nos dá um programa abençoado em nome de Jesus. Bom, vamos dar prosseguimento aí. Você conhece o projeto Participe, né? Do projeto aí, mais 3 inscritos do canal. Se você ainda não indicou ninguém, indique alguém, tá? Coloque lá no seu WhatsApp, no seu grupo do WhatsApp, ou compartilhe o link do canal para que outras pessoas possam conhecer o canal e possam chegar até aqui e serem edificadas assim como você. Vamos para a nossa introdução? Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento e encontramos o cumprimento das profecias nos Evangelhos, né? Os profetas profetizaram sobre a vinda do Messias e quando chega nos Evangelhos nós temos ali a apresentação do nascimento, da vida de Jesus, seu ministério e tudo. Neles registra-se o nascimento de Jesus, sua circuncisão aos 8 dias de idade, seu encontro com os mestres aos 12 anos. Aos 30 anos, Jesus iniciou seu ministério. Embora as escrituras não detalhem toda a sua infância, adolescência e juventude, até a vida adulta, sabemos que durante os anos dos 12 aos 30, ele trabalhou como carpinteiro e provavelmente ao lado de seu pai. Por que provavelmente? Porque nós não sabemos em que momento. Parece que quando Jesus ele está sendo crucificado, ele diz ali, né, para poder o discípulo amado, né, tomar Maria, né, para tomar conta dela, parece que na verdade José não estava mais vivo. Então nós não sabemos em que momento da história José faleceu. Então por isso que é dito assim, que trabalhou provavelmente ao lado do seu pai durante algum tempo, né? No entanto, não temos informações adicionais sobre essa fase de sua vida. Então nós não sabemos o que Jesus fez dos 12 aos 18 anos com detalhes. Nós sabemos apenas que ele era um carpinteiro. Agora, os detalhes da vida nós não temos nesse caso. Nessa exposição bíblica, aprenderemos valiosas lições sobre a criação de filhos saudáveis, observando o exemplo da criação de Jesus. Vamos lá, primeiro ponto da mensagem de hoje, da exposição bíblica. Fortalecimento espiritual e sabedoria. Versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Coisa importante, a graça de Deus também está sobre nós, né? Lucas está escrevendo em primeiro lugar para os gentios, né? Os não-judeus, onde a cultura greco-romana, né? Tinha a cultura da Grécia e depois veio os romanos, tá? Prevalecia. E a educação era uma
prioridade. Então, para os gregos, a educação era prioridade acima de tudo nesse caso. Dessa forma, ele faz questão de apresentar Jesus como filho do homem, tá? Falando da humanidade de Cristo, falando de sua humanidade, e ao mesmo tempo como homem perfeito, desde o seu nascimento. Jesus não tinha pecado. Então havia perfeição no Filho de Deus, e há perfeição. Jesus é Deus, mas foi homem também. Por isso é incontestável diante do relato de seu nascimento e agora crescimento. Então, realmente, Jesus como Deus, mas Jesus também como homem, porque ele nasceu, ele cresceu. O menino Jesus crescia como qualquer outra criança. Não é porque ele era filho de Deus que ele tinha algo diferente a nível do seu crescimento humano. Ele cresceu como qualquer outra criança. Não houve pular etapas, tipo, ele nasceu e de repente já estava maior, o desenvolvimento foi muito mais rápido e não se respeitou o tempo de crescimento. Não, Jesus cresceu como qualquer outra criança, tá bom? Isso quer dizer que o crescimento intelectual, moral e espiritual do menino, assim como o físico, era real. Tudo aconteceu normalmente. A sua humanidade era perfeita e se desenvolvia de modo perfeito, sem impedimentos por defeitos hereditários, doenças, né? Ou até mesmo outro tipo de defeito, né? Ou defeitos adquiridos. Então, Jesus não tinha nenhuma imperfeição. Jesus não tinha nenhum problema, né? Jesus não nasceu, por exemplo, com problemas cardíacos, com problemas de outra natureza. Jesus não tinha nenhum problema físico. Jesus era perfeito. Este foi o primeiro exemplo de tal crescimento na história. Pela primeira vez, uma criança humana estava realizando o ideal da humanidade. Então Deus planejou. Aí talvez você diga assim, mas como assim? Adão, houve um momento que ele não tinha pecado, mas eles não tiveram crescimento, eles já foram feitos adultos. Então é a primeira criança na história que teve um crescimento perfeito. Tudo era perfeito, não havia nada de errado em Jesus. 2. Participação na adoração no templo. Versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Eu não preciso aqui me demorar na questão. Nós sabemos que a Páscoa foi instituída, a comemoração da Páscoa, para relembrar a saída do povo de Israel do Egito. Então, todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a comemoração da festa da Páscoa. Entre os versículos 40 e 41, o narrador nota uma lacuna de período de 12 anos. Por quê? Porque nós vemos ele nascendo, sendo apresentado aos 8 dias de nascido para ser circuncidado, depois não se fala mais nada. Aí só vai se falar de Jesus aos 12 anos. O que aconteceu com Jesus, né, durante o período depois dos 8 dias de nascido até os 12 anos? Não sabemos, não temos essa informação. A vida de Jesus desde a infância até a adolescência é um mistério. Entre os evangelhos canônicos, o que é canônico? São os evangelhos inspirados, somente Lucas reserva essa breve história da pré-adolescência de Jesus, aos 12 anos. Por motivo do povo judeu ter sido espalhado para vários lugares, o que chamamos de dispersão, essa ida a Jerusalém tornou-se impossível para todos, porque havia gente que morava muito longe. Não tinha como ir em Jerusalém todos os anos. Mas os judeus palestinos, que moravam no Oriente Médio, nas proximidades, judeus palestinos piedosos, faziam questão de ir, pelo menos para a Páscoa. Nem todos podiam ir às 3 festas do ano, que era a Páscoa, Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Maria foi com José como um hábito piedoso, embora não fosse obrigada pela lei a ir. Então, as mulheres não eram obrigadas a ir pela lei nas festas, porém Maria ia. Aqui vemos os pais unidos em um propósito, sendo exemplo ao prestar adoração pública no templo. Eles faziam isso todos os anos. Então, eles não iam uma hora e outra hora não deixava de ir, outro ano largava para lá. Não, eles iam todos os anos. Havia essa disposição do casal estar indo adorar em Jerusalém na festa da Páscoa todos os anos. O texto deixa isso claro.
Versículo 42. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Que festa? Festa da Páscoa. Aqui percebemos que não apenas José e Maria iam ao templo, mas também levavam Jesus. O texto não necessariamente indica que essa é a primeira vez de Jesus no templo, mas devido ao evento principal do texto, Jesus entre os mestres, no qual Jesus está entre os mestres da lei, Lucas faz questão de mencionar sua idade. Mas não necessariamente eu posso dizer, não, essa foi a primeira vez que Jesus foi no templo. Eu não tenho como afirmar isso. Até porque, mais uma vez, a questão dos 8 dias de nascido até os 12 anos, não se sabe o que aconteceu. Os evangelhos não foram escritos com a intenção de nos proporcionar uma biografia completa de Cristo. Até porque o que está em foco no evangelho tem a ver com a questão do plano da salvação. Então as atividades de Jesus fora da sua missão de Salvador, elas não foram colocadas porque não havia por que colocar as atividades de Jesus que não tinha a ver com a missão de Salvador. Deu para entender? Então só é registrado aquilo que envolve a missão de Salvador. Ah, mas então por que o nascimento é registrado? Porque tem que saber que Jesus nasceu, que Jesus foi circuncidado. A questão dele no meio dos mestres da lei é falado para mostrar ali a preocupação dele, mesmo na sua pré-adolescência, com as coisas do Pai. Não há consenso, entenda isso, né? O texto não necessariamente indica que essa é a primeira vez que Jesus no templo, mas devido ao evento principal do texto, no qual Jesus está entre os mestres da lei, Lucas faz questão de mencionar sua idade. Não há consenso entre os comentaristas, os estudiosos, mas aos 12 ou 13 anos, os meninos judeus se tornavam o que eles chamavam de filhos da lei. Então você vai encontrar comentaristas dizendo aos 12, você vai encontrar comentaristas estudiosos dizendo aos 13. Nós não vamos entrar em debate se era 12, se era 13, mas havia um momento que os meninos judeus se tornavam filhos da lei. O que é isso? Nessa idade eles começavam a observar as ordenanças, a começar a estudar e a usar os filactérios, que eram pequenas caixas amarradas aos braços ou testa, contendo versículos bíblicos como lembrete. Se você ficar com dúvida, você pode colocar aí no Google, tá? Filactérios na parte de imagem, e aí você vai ver que eram caixinhas que eram amarradas, tá? Tinha também aqueles que amarravam na testa, tá? Só para você saber, e ali dentro tinha texto bíblico, para eles lembrarem da lei do Senhor. Nossos filhos precisam aprender sobre a importância de adorarmos juntos no templo, já que Maria e José e Jesus estavam ali. Eles devem aprender a amar e adorar ao Senhor também nesse ambiente. Então nós não adoramos o Senhor apenas na nossa casa. Nós não adoramos ao Senhor apenas em outro lugar. Nós adoramos o Senhor também no templo. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Só que o templo é um local de adoração pública entre aqueles que congregam, a igreja local que se reúne naquele lugar, tá? As atividades no templo não devem ser um fardo para os nossos filhos, mas sim motivo de grande alegria e satisfação. Então nossos filhos, eles não podem achar que aquilo é uma coisa terrível, né? Se sentirem ali como um fardo, algo pesado. É por isso que os pais, na correção de seus filhos, devem tomar inclusive cuidado para não aplicar correção do tipo, você tá de castigo, você vai ter que ler a Bíblia, né? Tantos capítulos da Bíblia, tantos versículos da Bíblia, porque você tá de castigo. Não faça isso. Você vai fazer seu filho odiar a palavra de Deus, detestar a palavra de Deus, porque isso não é uma forma de correção, não é uma maneira certa de se corrigir um filho. Então você não pode dar como castigo leitura da Bíblia, dar como castigo alguma coisa que tem a ver com Deus. Não faça isso. Então, para ele não achar que aquilo é um fardo. Então nós temos que ensinar os nossos filhos desde pequenos, caso nós sejamos cristãos, né? Porque tem pessoas que aceitaram Jesus,
depois que os filhos já tinham certa idade. Então nós entendemos. Mas quando você é um cristão e você ali se torna um pai ou uma mãe, deve fazer isso desde pequeno para que a criança tome amor. E não só levar, mas explicar para a criança, conversar com a criança. Ó, filho, nós estamos aqui para adorar o Senhor, porque o Senhor, ele é bom, ele é criador, ele é o todo-poderoso. Esse diálogo com o nosso filho, com a nossa filha, que é uma coisa que muitos de nós, infelizmente, né, com a vida corrida lá atrás, né, não fomos ensinados da forma correta, às vezes nem tivemos oportunidade de executar tudo isso, mas hoje nós temos aprendido. Então talvez você diga assim, poxa, pastor, mas eu acabei falhando nisso, eu sou até alguém que hoje prego, alguém que hoje até ensino, sou um professor de escola bíblica dominical, uma professora, como é que eu vou falar sobre isso? Ei, você aprendeu, você agora está levando a palavra para que outras pessoas possam fazer da forma que deve fazer. Então esse diálogo com o filho, com a filha, vai ajudar muito, explicando para ele, explicando para ela. Não é só levar e trazer. Você precisa falar. É importante o filho ou a filha começar a compreender na hora da refeição, dizer, ó, filho, aqui, ó, tá vendo esse alimento? O nosso Deus, o bom Deus nos permitiu, deu saúde ao papai, deu saúde à mamãe, para trabalharmos, para que nós possamos ter aqui o alimento na nossa mesa. Então, inserir Deus, mostrar para a criança que a bondade de Deus, o favor de Deus está presente na nossa vida em vários detalhes. E assim o filho vai aprendendo. A mesma coisa, você pode ensinar o seu filho desde pequeno a ofertar. Estou mostrando coisas da nossa vida, da nossa adoração, né? Louvar, a ofertar, tudo tem a ver. Se você começa a ensinar o filho desde pequeno, eu conheço pessoas que falam sobre isso, ensinar os filhos desde pequeno a ofertar. A criança ganhava algum valor, queria ir lá e ofertar, então você ensinou. E aí a criança coloca em prática. Isso é importante. Então as atividades não devem ser um fardo, né, no templo para os nossos filhos, mas sim motivo de grande alegria e satisfação. Por isso devemos ensiná-los por meio das escrituras. Mostrar o que a palavra de Deus diz. É claro que uma criança de 3, 4, 5 anos você não vai ter, mas você pode interagir com ela dentro da faixa etária dela. O motivo pelo qual vamos ao templo. Então a criança precisa saber. Não é só, tô levando, você tem que ir, entendeu? Aí o que vai acontecer? Não ensina, e aí conforme ela vai crescendo, ela não entende por que tem que ir, e aí depois chega um determinado momento que ela já não quer mais ir, ela não gosta mais, ela não se sente bem, você vai porque eu mando e acabou. Tá, os filhos precisam obedecer aos pais, mas houve uma falta, houve uma questão que ficou uma lacuna, no sentido de ensinar para que ela viesse a amar a ida ao templo, porque era o lugar de adorar ao Senhor publicamente, junto com a igreja local, porque podemos adorar ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento. Quando eu estou trabalhando, eu estou ali também adorando ao Senhor através de um trabalho digno, reconhecendo que aquela porta quem abriu foi o Senhor, e é uma forma de adorar o Senhor trabalhando de forma correta, não é uma adoração pública, mas eu estou ali fazendo algo que louve a Deus, né? Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então nós estamos ali glorificando o nome do Senhor. Não podemos apenas exigir, pois embora isso possa funcionar quando são crianças, aos poucos eles podem perder o prazer de participar. Como é que um judeu conseguia levar o filho para poder participar de uma festa como essa? Ele era ensinado desde criança a amar o Senhor, a adorar ao Senhor, a bendizer ao Senhor. Era ensinado que no templo era o lugar de adorar ao Senhor. Tá entendendo? Então, se o filho não for ensinado, vai chegar determinado momento que ele vai ter um conflito. Ele vai... O que eu tô fazendo aqui? Quando ele começar a ter entendimento. E quando ele começar a ter força de argumentação. Então, ele vai querer dizer, não, eu não quero ir, eu não gosto, eu não me sinto bem. Por quê? Porque ele não foi ensinado.
Pastor, eu acabei falhando, e agora o que eu faço? Nós vamos orando, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus oportunidade, tá? Tentando interagir dentro das oportunidades que temos e vamos tentando aos poucos mostrar para os nossos filhos que há uma necessidade de adorar ao Senhor no templo também. Bom, se você quer baixar aí o comentário, o esboço dessa exposição bíblica gratuitamente, é muito fácil, basta que você preste atenção no que o vídeo vai mostrar, ou se você quer ser membro do canal para contribuir com o meu ministério de ensino e ao mesmo tempo baixar tudo no único lugar, não precisar baixar vídeo após vídeo, e sim tudo no único lugar, e poder baixar também os PowerPoint das aulas da EBD comentada online, lição adulto e lição jovens da CPAD, preste atenção nesse aviso. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link Faça Download, desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões, clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você pode aí baixar gratuitamente ou ser membro. Sendo membro, você clica no link que está na descrição e você vai ser levado para uma página. Lá você pode escolher o plano mensal, trimestral, semestral, anual. No anual, inclusive, tem quase R$60 de desconto. Você vai pagar aí R$10 de mensalidade. É um valor simbólico, apenas para contribuir. Mas se você não tem, você faça isso gratuitamente a cada vídeo, fazendo o que o vídeo mostrou, o passo a passo que o vídeo mostrou. E não deixe de participar do projeto Mais 3 inscritos do canal. Divulgue o canal para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Vamos continuar nesse momento. 3. Cuidado e responsabilidade dos pais. Como pai, você, eu, temos responsabilidade? Temos. Apesar de ser verdade que precisamos ter Jesus sempre em nossas vidas, as muitas mensagens e até músicas baseadas em Jesus esquecido na festa por seus pais nunca foram o assunto principal de Lucas nesse texto. Nunca. Lucas não escreveu esse texto para mostrar que Jesus foi esquecido por José e Maria na festa. Jamais. Esse não é o assunto desse texto. Isso é um detalhe. E é um detalhe para mostrar aonde Jesus estava, junto com os mestres da lei. E eu e você, às vezes, nos prendemos a coisas, até na nossa vida do dia a dia, que são apenas detalhes, mas que não têm a importância que nós damos. Então, muitas vezes, nós pegamos parte do texto bíblico e damos uma importância como se aquilo fosse a parte principal e esquecemos da parte principal, que é Jesus entre os doutores da lei aos 12 anos. O assunto principal desse texto é Jesus entre os mestres. Como pais, devemos também ter cuidado com nossos filhos. Então, cuidado. Onde você vai, se você sai com seus filhos, você deve cuidar, tem que ter cuidado para que nada aconteça com eles, você precisa proteger, sim. Mas será que esse foi o caso do que aconteceu com Jesus? A falta de cuidado? Porém, vamos considerar a cultura daquela época, e é aqui que está o problema. Nós não entendemos, às vezes, quando vamos ler a Bíblia, nós fazemos a leitura e queremos pular logo para a aplicação, tirar as lições. Mas nós não nos aprofundamos em várias questões. A Bíblia tem vários... Nós, quando estudamos interpretação bíblica, isso chama-se distanciamento. A Bíblia tem vários distanciamentos. Por exemplo, distanciamentos da parte cultural.
A cultura bíblica é diferente da nossa cultura. Distanciamento do tipo de idioma que a Bíblia foi escrita. A Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia foi escrita em hebraico, partes de aramaico e em grego. Então há vários distanciamento geográfico. A Bíblia não foi escrita no Brasil, a Bíblia foi escrita no Oriente, né? Em outra parte, em outra localidade. Então há vários distanciamentos. Aí o que a gente faz? Nós pegamos, lemos o texto e já queremos fazer a aplicação, baseado na nossa cultura, em nossos dias. Isso é um erro. Quando eu faço isso, eu acabo tendo problemas. Quer ver um texto que, se você não parar para estudar, investigar por que foi dito aquilo, você fica sem saber? Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, para nada mais serve, a não ser para ser lançado e pisado pelos homens, quem é que lança sal no chão na nossa cultura? No dia a dia, Não se tem isso. Tudo bem, você vai saber que há movimentos que vai usar sal grosso. Não é disso que eu estou falando. Eles usavam isso de uma forma, e aí você vai entender. Quando você pega algum livro que vai tratar da parte da cultura, dos costumes, você vai entender que nos invernos, quando havia o inverno, eles faziam o seguinte: pegavam o sal, e quando eles extraíam o sal que não tinha sabor, eles guardavam em montes, né? Deixava lá. Aí, quando estava na época do inverno, o que eles faziam? Pegavam o sal e lançavam no mármore, para que as pessoas, ao passar no chão de mármore, elas não escorregassem. Então é disso que Jesus está falando, que não serve para nada, a não ser para ser pisado. Ou seja, a serventia do sal. O sal não foi feito para ser pisado, mas se ele não tem sabor, ele é pisado. Não tem outra serventia. Ele está servindo para uma coisa que não foi para o que ele foi feito. A mesma coisa é o cristão. Se o cristão ele realmente não condiz com o que o evangelho requer dele, ele não serve para nada. Então você culturalmente precisa entender a parte cultural, histórica daquela época, para você poder fazer uma interpretação correta. Então, na cultura dos dias de Jesus, há um porquê de Jesus não estar junto com os pais. E você vai entender, preste atenção. Porém, vamos considerar a cultura daquela época, e uma vez feito isso, vamos entender que Jesus ter ficado na festa não parece, em momento algum, segundo a cultura daquela época, que se tratou de descuido dos pais. Com a cultura dos nossos dias, diria que sim. Com a cultura da época dele, diríamos que não. E você vai ver por quê. Vamos lá? E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Não souberam seus pais. Como é que alguém vai para uma festa? Vamos colocar que nós fomos para uma festa no templo, né, na igreja local, e ao voltar, o filho ficou e nós não sabemos. Como é que nós não vamos saber? Se ele foi conosco, ele vai ter que voltar com a gente. É assim que funciona conosco nos nossos dias. Só que naqueles dias tinha uma diferença. E é aqui que está a questão. Aí as pessoas vão fazer louvor, as pessoas vão pregar sobre isso, mas não vão buscar a parte cultural. E é por isso que nós temos problemas com isso. É claro que temos que ter Jesus em nossa vida. É claro que não podemos esquecer de Jesus em momento nenhum. Só que é verdade que eles esqueceram Jesus propositalmente por descaso, por descuido, porque não estavam nem aí? Não é verdade. Vamos lá? O regresso deles pode ter acontecido depois de 7 dias da festa, a festa durava 7 dias, ou depois dos 2 dias principais. Alguns judeus, depois dos primeiros 2 dias, já voltavam para casa. Não sabemos se eles ficaram 7 dias ou ficaram 2 dias. Isso nós não sabemos. Onde muitos judeus já retornavam para casa. Jesus ter ficado em Jerusalém não foi uma desobediência por parte do menino, que o fez ficar para trás, mas um intenso interesse pelo serviço do templo. Uma preocupação vinda do próprio pai o deteve ali. Não é tema de filme Esqueceram de Mim, aquela família que vai viajar e deixa o filho em casa. Não é nada disso. Na verdade, Jesus ter ficado, ele ficou ali e os pais não souberam porque os pais achavam que Jesus estava no meio da caravana. Calma aí, você vai ver. 44. Pensando, porém,
Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, procurando entre os parentes e conhecidos. Então vamos lá. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, quem? Jesus viria, andaram caminho de um dia, procurando entre os parentes e conhecidos. Então era cultural isso. Eles iam para as festas e era comum virem no meio das pessoas. Os filhos poderiam vir no meio das pessoas, dos parentes, dos conhecidos. Tanto é que tá aqui, ó. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procurando-lo entre os parentes e conhecidos. Então, não foi uma questão de descaso, de descuido, de não se preocupar. Eles acharam que Jesus estava no meio dos parentes ou dos conhecidos, como era costume acontecer naquela época. Deu para você entender? Nos nossos dias isso não é comum. Não é assim que funciona, mas naqueles dias funcionava assim. O versículo 43 termina nos informando que os pais não sabiam que Jesus havia ficado em Jerusalém. Em nossa cultura isso seria descuido, descaso, falta de responsabilidade, esquecimento do filho, mas não na cultura daquela época, as coisas funcionavam diferente. E aqui eu fico pensando, quando você estuda mais a fundo o texto, a cultura daqueles dias, aí você fala, meu Deus, como é que eu pude pensar isso se na verdade era uma coisa comum entre eles isso acontecer? Podemos observar que os pais pensavam que Jesus estivesse no meio da caravana de volta. Porque eles iam em caravanas e voltavam em caravanas, certo? Isso ocorria porque era comum durante a viagem esse tipo de atitude, de viajar entre conhecidos e parentes. Além do mais, nesse tipo de viagem, as mulheres normalmente iam na frente. Mulheres na frente. Seguida pelos homens. Agora olha o que pode ter acontecido também. José pode ter pensado que Jesus estava com Maria, e Maria pode ter pensado que ele estava com José. Então, a Maria pensa que Jesus está com José, e o José pensa que Jesus está com Maria. E como eles não estão juntos, eles não viajavam juntos, às vezes os pais. A mãe ia na frente com as mulheres, o pai vinha atrás com os homens. Então, um pensava que estava com o outro. E era comum viajar entre os parentes ou conhecidos. Para eles está tudo bem. Jesus está no meio da caravana. Mas Jesus não estava no meio da caravana, certo? A caravana de Nazaré era tão longa que foi necessário um dia inteiro para examiná-la. Então não era pouca gente não, era muita gente que ia adorar. Em momento algum vemos Lucas tratando de descuido o que aconteceu, pois baseado no costume daquela época era normal a viagem com um dos pais, ou com o pai, ou com a mãe, ou até entre parentes e conhecidos da cidade. Então, irmãos, entenda, eles não tinham celular como nós temos. A Maria ligou para o José, José, Jesus está aí contigo. José liga para Maria, Maria, Jesus está aí contigo. Não funcionava dessa forma. Você lembra que havia necessidade, quando queria mandar uma mensagem, de mandar um mensageiro que corria para levar a mensagem. Você vai ver isso no tempo lá de Davi e tudo mais. Então, não é assim. Nós não podemos fazer a interpretação do texto para os nossos dias como se fosse os nossos dias. Não é os nossos dias. É naquela época. Havia outro tipo de costume. Então, isso é muito bom. Quando você se aprofunda nisso, você entende melhor. E aqui o programa não é o Entendes Tu que lês? Eu estou mostrando um aspecto importantíssimo da interpretação bíblica. Procurar o contexto histórico da época para você poder entender. Por exemplo, quando Paulo diz assim, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por que Paulo junta vinho, embriaguez com encher do Espírito? Porque naqueles dias havia, pelos pagãos, a adoração do deus Dionísio. Eles adoravam o deus Dionísio, que era o deus do vinho. Então eles se embriagavam. E em nome dessa adoração, eles praticavam orgias sexuais com as prostitutas cultuais daquela época também, que havia na cidade de Corinto, havia também na cidade de Éfeso. Então era uma orgia. Aí Paulo está dizendo, não se deixe dominar pelo vinho, que vocês eram dominados antes de Jesus, mas agora em Cristo, se deixe dominar pelo Espírito Santo. Se encham do Espírito Santo. E aí ser cheio do Espírito Santo na linguagem de Paulo tem a ver com uma vida guiada pelo Espírito Santo.
com fruto do Espírito Santo, com santificação. Mas isso também não deixa fora o batismo com o Espírito Santo, tá? Tá bem na questão, porque Lucas fala ser cheio do Espírito Santo na questão de batismo, evidência de línguas. Paulo tá falando de santificação, separação do mundo. Agora, como é que você vai entender isso se você não souber que nos dias de Paulo, da cidade de Éfeso, era adorado o deus Dionísio? Deu para entender? Quantos de nós acham que glutonaria é só comer demais? Você vai estudar o contexto bíblico e você vai descobrir que glutonaria não tem nada a ver só com comer demais. Glutonaria tinha a ver com festas regadas de muito alimento, muita bebida, muita orgia e prostituição. Então não é só comer demais. Comer demais pro crente vai fazer mal, mas não é pecado. Mas nós fomos ensinados que a gula é pecado, tá? E no que comer demais ofende a santidade de Deus? Vamos lá, eu quero perguntar isso pra você. No que comer demais ofende a santidade de Deus? Nada. Você não tem base bíblica pra falar isso, nem eu, mas nós fomos ensinados. Aí quando nós não somos crentes bereanos às vezes, que vamos procurar por aí. Glutonaria é só comer demais? Ah, eu comi muito. Em vez de eu quis repetir, passei mal. Pequei. Aonde que tá isso? Onde está isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia, irmãos. Então a gente tem que estudar glutonaria. Aonde eles citam glutonaria não é só comida. Era comida, bebedeira, prostituição. Era uma orgia total. Então nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso, nós temos como fazer as aplicações corretas. Aqui aprendemos sobre a importância de conhecermos o contexto histórico da época bíblica, para não deduzirmos e ensinarmos o que não aconteceu. Então, querendo ou não, hoje o programa está fornecendo para você detalhes importantes. Se você está assistindo esse programa, você está tendo detalhes importantes que você vai se ater. Opa, quando eu estiver estudando, eu preciso saber o que o contexto histórico, naquela época, o que estava acontecendo para que o escritor, inspirado por Deus, escrevesse o que escreveu. E aí você tem um entendimento maior, certo? 45. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Então, primeiro eles procuram entre os parentes e conhecidos, no meio da caravana. Por quê? Porque era um hábito. Já que não tá, onde está Jesus? Vamos lá. Uma vez que Jesus não estava com Maria, não estava com José, não estava entre os parentes e conhecidos, não restava mais nada a fazer do que voltar a Jerusalém para saber o que estava acontecendo. Eles fazem isso. 48. E quando viram, maravilharam-se. E disse sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Maria fala de forma delicada com Jesus, mostra para ele, perguntando: o que aconteceu, meu filho? Então, era costume de Jesus fazer o que ele estava fazendo? De forma nenhuma. Jesus era um filho desobediente? De forma nenhuma. Senão Maria não fazia essa abordagem dessa forma. É difícil acreditar que pais tão zelosos com a formação espiritual de Jesus fossem descuidados com ele. Eles eram muito zelosos. Quando viram no templo, ficaram maravilhados. Mas a preocupação deles, expressa por Lucas ao usar a palavra ansiosos, reflete uma angústia em seus corações. O coração estava apertado. Cadê Jesus? Onde está Jesus? Apesar da surpresa, já que Jesus poderia estar em qualquer outro lugar, por que eles poderiam ter procurado Jesus em qualquer outro lugar? Não necessariamente ele precisaria estar no templo, mas eles estão surpresos. Então, apesar da surpresa, já que Jesus poderia estar em qualquer outro lugar, ele estava no templo, tratando sobre as coisas de Deus. Maria, como mãe, precisava entender o motivo dele ter feito aquilo. A forma da abordagem de Maria deixa claro que Jesus sempre foi obediente e por isso houve essa surpresa. É claro que alguém que defenda que Jesus está a primeira vez em Jerusalém vai dizer: não, ele fez isso a primeira vez. Mas o texto não deixa claro que Jesus está a primeira vez. Só que agora essa é a idade, segundo alguns estudiosos, de Jesus se tornar filho da lei. 12, 13... Tem aqueles que acreditam que era 12, outros 13. Então Jesus está lá.
entre os mestres da lei. 4. Jesus entre os mestres da lei. Vamos lá? E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando-os. Um dia, saindo de Jerusalém, preste atenção. Primeiro ele sai de Jerusalém, a caravana. Vai. Tá voltando para Nazaré. De repente eles se dão conta, tá? Que Jesus não está com Maria, não está com José. Então eles, um dia voltando, eles voltam entre os conhecidos da caravana de Nazaré, entre os parentes da caravana de Nazaré, e levam um dia inteiro para procurar. Não encontram. E no terceiro dia eles o encontram. Aonde? No templo. Aí eles voltam de novo para Jerusalém. Tá? O texto ainda menciona que o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando-os. Não eram médicos, claro, mas sim doutores da lei. Aqui é uma outra questão. Se você lê na nossa Bíblia em português doutores, você vai pensar de cara, se não estiver a palavra lei, que eram doutores ou médicos ou advogados. Porque doutores, para nós, nos nossos dias, seria mais médicos ou advogados. Eles nem eram médicos e nem eram advogados. Eram professores, eram mestres da lei, tá? Eram rabinos ou professores. Esses grupos de discussão eram comuns. E talvez em algumas ocasiões os meninos pudessem ser ouvintes, ou seja, pudessem participar. Ouvindo, claro. No entanto, Jesus não era apenas um espectador interessado. Ele era um participante ativo. Jesus não estava lá apenas para ouvir. Jesus estava lá também para ensinar. Ele ouvia e fazia perguntas. Mesmo sendo apenas um menino de 12 anos, Jesus era apaixonado pelo conhecimento da palavra de Deus. Ah, louvado seja Deus se nós tivermos o hábito de estudar a palavra de Deus como pais. Podemos levar esse hábito também para os nossos filhos. Queremos filhos que amem a palavra, estudem a palavra, mas nós não amamos a palavra, nós não estudamos a palavra muitas vezes. Como é que os nossos filhos vão fazer aquilo que nós não fazemos e não temos interesse de ensinar? Chegou a hora de parar e pensar sobre isso. Jesus estava interessado nas coisas do Pai, pois ele veio com esta missão. Não era de modo algum incomum que os estudantes fizessem perguntas e respondessem. Os estudantes. Só que Jesus está lá, na sua pré-adolescência. Aliás, esse era o método favorito de ensino entre os judeus. Perguntas e respostas. Quer aprender? Faz perguntas para ter resposta. Tem pessoas que se envergonham de fazer perguntas para poder obter resposta. Tem horas que a pessoa não sabe. Eu mesmo dando aula presencialmente, em classe de escola dominical ou no seminário, já houve perguntas feitas que não havia resposta naquele momento, até porque o assunto, às vezes, até estava um pouco distante daquilo que estava sendo tratado, ou às vezes até dentro do assunto tratado, mas eu não tinha me debruçado para parar para ver aquilo. E eu, humildemente, preciso dizer, olha, eu não tenho como responder agora, mas numa outra ocasião, ou numa outra aula, eu trago a resposta. Acabou! Não, isso não tem vergonha. Mas tem gente, não, eu não posso sair daqui sem dar uma resposta, porque senão vão achar que eu não sei nada, que eu sou uma pessoa que não tenho... Ei, para com isso. Se você é professor que está me assistindo da EBD, porque nós aqui estamos no programa Entende Tu Que Lês, mas se você é professor, seja dos jovens, seja dos adolescentes, seja dos adultos e tudo, você não está obrigado a responder tudo, você não tem que saber de tudo. Então não fique pressionado com isso, não. Diga, olha, numa próxima oportunidade eu trago essa resposta. E acabou. Encerra o assunto, você não precisa ficar preocupado com isso, não. Fique em paz, tá? Aliás, esse era o método favorito de ensino entre os judeus. O propósito não era deixar tais perguntas sem respostas, porém despertar o interesse entre os estudantes e chegar a respostas definidas. Então eram feitas perguntas para se ter respostas. Os participantes poderiam estar fazendo perguntas, mas poderiam também ser indagados para saber qual era o grau de conhecimentos que eles tinham. Então os professores podiam fazer perguntas também. Os mestres podiam fazer perguntas também, para que eles pudessem aprender. Porque é um método bem interessante fazer perguntas para aguçar o aluno.
a buscar estudar para poder responder. Quantas pessoas participam aqui do canal do programa EBD Comentado Online e não são professores? Não são professores. E eles dizem o seguinte, que eles estão aprendendo para eles irem para a aula tendo conhecimento do assunto que vai ser tratado na aula. Então, isso é interesse. Eles estão interessados. Isso é importante. Agora, não, só vou vir assistir a aula porque é professor. Não tem como. Eu mesmo estou criando o hábito, veja bem, eu mesmo estou criando o hábito de assistir as minhas próprias aulas também, porque é uma forma de eu verificar se eu preciso melhorar alguma coisa, mudar algumas coisas, ou até os vídeos também aqui do Entende Tu Que Lês. Eu estou tentando criar o hábito porque é uma atividade muito intensa, eu gravo 3 vídeos por semana. Até preparar os vídeos, o esboço dos vídeos e tudo, o material para disponibilizar, os slides que são colocados na tela, não é fácil não, meus irmãos. Mas eu tenho tentado. Então, se você só assiste, tá? Só se preocupa em assistir a aula quando você vai dar aula, você tá ficando para trás. Porque você precisa aprender. Quantas coisas eu vou aprendendo mais e mais porque eu estou aqui toda semana dando aula, toda semana gravando o Entende Tu Que Lês. Isso me ajuda no meu dia a dia. Às vezes entra um assunto que eu já tenho conhecimento daquele assunto por causa que eu já tinha estudado. Se prepare, irmãos. Conhecimento da palavra de Deus nunca é desperdiçado. Entenda isso. Existe uma deficiência... Agora preste atenção nessa aplicação aqui. Eu vim falando... Veja que a gente vem falando sobre o acontecimento do texto. Olha a aplicação aqui, olha uma lição aqui, ó. Existe uma deficiência muito grande em algumas igrejas em promover eventos para estimular nossas crianças, adolescentes e jovens. Eu só coloquei até aqui, mas na verdade até os adultos, a interagir a respeito da palavra de Deus com perguntas e respostas. Muitas vezes eles estão cheios de questionamento e não há quase quem responda. Eu já fui para palestras que me chamaram para dar palestra sobre um assunto, estudo bíblico, e no final eu não saio logo, às vezes tem um almoço, alguma coisa, e eu não saio, e às vezes as pessoas me pegam no canto e começam, pastor, mas isso, mas isso, mas isso. Isso mostra o quê? Várias perguntas, vários questionamentos, e aqui eu não tô falando só de jovem não, eu tô falando de adultos também, até obreiro, vários questionamentos que eles não têm resposta. Eles ficam com dúvidas. Isso não é bom. Isso não é nada bom. As pessoas podem ter seus questionamentos, mas tem perguntas que são perguntas assim que eles deveriam saber aquilo, mas aquilo não está sendo ensinado. Não está sendo ensinado. Eu vejo algumas igrejas que têm até um núcleo de seminário. Olha só como é que isso aqui é sério. Um núcleo de seminário. Aqui, eu sempre coloco para vocês aí a questão da Faculdade Vitória em Cristo, de vários cursos, e tem até o seminário teológico também. Agora a faculdade tem até a graduação em teologia reconhecida pelo MEC, tá? Também tem a graduação. E aí eu sempre falo, e aí tem igrejas que tem até um núcleo de seminário, curso livre, não é reconhecido pelo... mas é muito importante. Às vezes não é promovido nem pela própria igreja. A igreja nem, a liderança nem trata daquilo, quase nem fala sobre aquilo. Às vezes o coordenador, aquele que está na direção do seminário, às vezes vai lá, fala alguma coisinha, os obreiros da igreja mesmo não se interessam, não tá nem aí. Às vezes os alunos são de outras igrejas. Irmão, como isso pode? Como é que pode um negócio desse? As pessoas não querem aprender. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aqui no canal... Vamos falar na lição de jovens sobre o Salmo 119, na lição de número 12 desse trimestre de 2023, segundo trimestre de 2023. O Salmo 119, ele é uma exaltação da palavra de Deus, ele fala sobre a palavra de Deus, a grandeza da palavra de Deus. Você já leu o Salmo 119 inteiro? A exposição da tua palavra traz entendimento aos simples. O Salmo 119 diz isso. Então, nós precisamos querer aprender a palavra de Deus.
Por outro lado, como pais, por um lado a igreja, muitas igrejas não se preocupam com isso. Não promove eventos de ensino. Em todas as classes etárias. Para pais, para filhos, adolescentes, jovens, família, tá? Por outro lado, como pais, devemos também ensinar nossos filhos a se envolverem com a palavra de Deus. Nós temos que ter essa iniciativa. Nós temos que buscar isso. Nós temos que nos preocupar. Não é colocar só nas costas da igreja, não. Vamos aprender. Procura um meio de aprender um ensino sério. Tem ensinos sérios, gratuitos. Em algumas vezes, até vídeos aqui no YouTube. Homens e mulheres sérios que ensinam a verdade de Deus. Aprende. Para você ensinar. Eles precisam ler e estudar. E nós, como pais, podemos fazer perguntas para que eles nos deem respostas. Como também eles podem fazer perguntas para nos dar a resposta. Pode acontecer ao contrário. E todos os que ouviram admiraram a sua inteligência e respostas. Lucas já havia nos informado no versículo 40 que Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Isso é confirmado pelo testemunho dos mestres da lei. Eles olham e ficam espantados. Que ficaram admirados com sua inteligência e suas respostas. Sua sabedoria. É importante ressaltar que suas respostas revelavam um conhecimento muito impressionante para alguém de sua idade. Jesus estava bem ali, afiado com o conhecimento das Escrituras. Falava certo. Por quê? Porque ele amava a palavra de Deus. Certo? É um erro pensar que as crianças de 12 anos não podem pensar profundamente a respeito das questões da vida. Que pai ou que mãe já foi capaz de responder todas as perguntas de um filho? Agora me fez rir. Às vezes a criança chega com uma pergunta que você fica todo desconcertado. Você fala, da onde ele tirou isso? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Da onde você tirou isso, menino? Às vezes o pai e a mãe ficam até ofendidos, porque é uma coisa tão profunda a princípio, que por eles não terem como responder e eles se sentem ali ofendidos por isso, eles tratam até a criança grosseiramente. Então, se você não tem a resposta naquela hora, você tem como falar, peraí, meu filho, da onde você... Por que você está perguntando isso? Tenta fazer uma investigação, papai vai te responder isso. Espera um pouco... que o papai vai falar sobre isso com você. Ou a mamãe vai falar, vai pesquisar, vai para você poder dar uma boa resposta. Certo? É importante. 5. Compreensão da missão e propósito pessoal. Quem tem essa compreensão? Jesus. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Procuráveis. Por quê? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Aquilo que parecia estranho para eles, para Jesus era natural. Ué, vocês estão me procurando? Eu tô aqui tratando das coisas do Pai. Foi para isso que eu vim. É só isso. A pergunta de Maria no versículo 48, filho, por que fizeste isso conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos, recebe uma resposta surpreendente. Jesus, mesmo sendo apenas uma criança, um pré-adolescente, compreende perfeitamente sua missão e propósito pessoal que está sobre ele. Muitos de nós adultos não entendemos o propósito que Deus tem na nossa vida, o propósito específico. Existe o propósito geral, mas existe o propósito específico conosco, que Deus tem comigo, que Deus tem com você. Jesus, como um pré-adolescente, ele já tinha o entendimento da missão, daquilo que ele veio para cumprir. Só que ele vai esperar toda a etapa e nós vamos falar sobre isso. Então nós, como pais, precisamos observar os nossos filhos, porque às vezes nós conseguimos detectar o propósito de Deus na vida daquele filho, daquela filha. E nós podemos ajudar encaminhando eles dentro daquele propósito. Quantos filhos por aí têm dificuldade, inclusive, de escolher uma profissão?
E aqui eu não tô falando pra você realizar o seu projeto pessoal na vida do seu filho, não. Porque se você fizer isso, você vai levar frustração pra ele ou pra ela. Não é porque você tinha sonho de ser uma coisa que você não foi, e eu quero dizer pra você que ainda dá tempo de ser, tá? Você ainda tá com vida. Vai fazer essa faculdade, vai terminar esse ensino médio, vai fazer essa faculdade, termina o ensino... Pastor, nem terminei o ensino fundamental. Então termina o ensino fundamental, termina o ensino médio, e em nome de Jesus vai fazer essa faculdade. Pastor, não tenho recurso. Aí já entra a parte que você vai pedir ao Senhor. Senhor, eu não tenho recurso. O Senhor pode me dar sabedoria de conseguir esse recurso. De alguma forma o recurso chegar, de alguma forma eu conseguir. Eu creio em nome de Jesus. Então, voltando aqui, você não vai realizar o seu projeto pessoal na vida do seu filho. Mas você pode detectar que ele tem ali uma predisposição, você observar que ele tem ali uma questão dependendo dentro de alguma área. E aí você olhar assim e falar assim, esse menino pode ser um bom advogado, esse menino pode ser um doutor, tá? Um médico. Não tenho recurso, mas Senhor, tu pode abençoar. Você vai observando os gostos, a aptidão, essa é a palavra aqui. As aptidões que ele tem, que ela tem. E aí você investir naquilo. E você como pai, como mãe, se vai observando isso desde a infância, você tem como ir trabalhando na mente da criança, tá? Não seu projeto pessoal, não faz isso. Não faça isso. Pode até ser que o seu projeto pessoal bata com o da criança e realmente ela tem aptidão para aquilo. Mas há casos que não tem. E aí você já vai trabalhando isso e quando ela tiver um entendimento maior, ela vai poder tomar uma decisão certa. Não vai ficar batendo cabeça. Quantos fazem faculdade, nunca atuaram e não vão atuar e não tem aptidão para aquilo? Ele fez porque... vou fazer essa aqui, todo mundo tá fazendo, vou fazer também. A gente tá jogando dinheiro fora? Jesus, mesmo sendo apenas uma criança, compreende perfeitamente sua missão e o propósito pessoal no qual está sobre ele. Jesus não poderia estar em nenhum outro lugar senão envolvido com as coisas do Pai. Só que há tempo para tudo. Ele estava naquele momento, mas ele não poderia estar envolvido com isso durante os anos que se viria até ele começar seu ministério. Embora José seja o pai legal de Jesus, mesmo sendo o pai, mesmo não sendo o pai biológico, Jesus sabe que precisa obedecer ao pai, o pai do alto, e fazer tudo o que lhe ordenou. Jesus não usa a expressão nosso pai, mas sim meu pai. Nenhum dos homens da antiga aliança, por mais forte que fosse sua fé ou fervorosa sua devoção a Deus, usou chamar Deus de seu pai pessoal. Aí Jesus vem e ensina, né? Pai nosso que estás no céu. Coisa linda. Os pais cristãos devem envolver seus filhos com as coisas do pai, para que eles priorizem obedecer a sua palavra na vida. Agora, criança precisa ser criança, adolescente precisa ser adolescente, jovem precisa ser jovem. Você não pode queimar etapas do seu filho. Você não pode querer que seu filho seja adulto quando ele ainda é um jovem, quando ele é um adolescente, quando ele é uma criança. Mas você deve envolver o seu filho como criança nas coisas de Deus. Envolver o seu filho como como adolescente nas coisas de Deus. Envolver o seu filho como jovem nas coisas de Deus. Mas como jovem, como adolescente, como criança e não como adulto. Você não pode exigir dele que ele se comporte como adulto, sendo ele uma criança. Uma criança quer brincar, a criança quer o seu tempo. E aí você, você aí cria para eles tarefas rígidas, uma rotina rígida. E aí ele não tem tempo de ser criança. Quantas vezes a gente vê isso acontecer com alguns cantores mirins aí, que, vamos usar o termo da atualidade, explodiram na mídia. E aí eu já vi fala, eu não vou citar o nome, é uma cantora jovem, tá? Eu vi a fala dela dizendo, ei, eu sou ainda uma adolescente. E eu preciso do meu tempo pra mim brincar. Assim mesmo que ela falou. Ué, e aí os pais não vão respeitar isso? As pessoas que convidam ela pra cantar nas igrejas não vão respeitar isso? Querem que ela se comporte como uma adulta? De forma nenhuma. Até o adulto tem que ter o tempo dele, o lazer dele. É um tempo dele mesmo de sair. Onde você vai? Eu vou num shopping. Eu vou andar na beira da praia. Eu vou numa praça. Ué, que isso? Tem que ter o teu tempo. Nós somos seres sociais. Se você não exercer esse lado, a sua psique começa a adoecer. Você sabia disso?
Mas não é o assunto de hoje aqui da aula, então eu não vou entrar nisso não, agora não, tá bom? Os pais cristãos devem envolver seus filhos com as coisas do pai para que eles priorizem obedecer a palavra na vida. Por outro lado, é claro que mesmo cumprindo nosso papel no ensino e envolvimento de nossos filhos com as coisas de Deus, isso aqui é para os pais entenderem, está sendo feita uma aplicação aqui, ó. A decisão final de servi-lo a quem? Ao Senhor, só pode ser tomada por eles. Nesse caso, mesmo que nos aflinja vê-los distante de Deus, não podemos nos culpar, nem mesmo culpar a Deus, pois nossos filhos têm a liberdade de escolher servir ou não servir a Deus. Lembra de Josué? Bom, se vocês querem servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava dando uma palavra como chefe, como líder da casa. Mas entenda, nós ensinamos os filhos. Mas às vezes o filho pode, quando cresce, querer seguir outro caminho. E o que a gente pode fazer? Orar, aconselhar quando tiver uma oportunidade. Mas nós não podemos nos culpar e nem culpar a Deus. Então entenda uma coisa, nós esperamos que os nossos filhos sirvam ao Senhor. Mas nós não podemos ficar frustrados, revoltados com Deus, tá? Porque, ou nos culpando porque eles não querem seguir. Aí aonde eu errei? Às vezes não é uma questão de você ter errado. E ainda que você errou, Deus perdoa. Recomece. Comece do ponto que você teve a compreensão que você errou em determinados pontos. Talvez você não foi um pai presente, uma mãe tão presente do jeito que deveria, né? No ensino, de repente, muitas vezes abonou o que estava errado, mas agora aprendeu que não pode fazer assim. Tá bom, comece a partir de agora. Nunca é tarde para começar. Ah, pastor, mas agora já tá tudo perdido. Não, não tá não. Faça a sua parte. Deixa Deus trabalhar. Deixa o seu filho ou a sua filha ver a mudança através das suas atitudes. Não haja de forma de cobrar, tá cobrando o tempo todo, mas mostre através de ações com amor. Amor não é aprovação de conduta. Você pode aconselhar, você pode mostrar que aquilo não tá correto no momento propício, numa hora certa, tá? Mas você pode dar carinho, você pode dar atenção. Isso não quer dizer que você tá aprovando aquilo que tá sendo feito de errado, não. 50. E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Quantas lições nós estamos aprendendo com esse texto, irmãos? Aí a gente vai falar só de esquecer o Jesus na festa. E aí, olha quanta coisa se perde quando a gente só fala de Jesus esquecido na festa, irmão. Ah, meu Deus. Lições preciosas para a criação dos nossos filhos. Tendo José e Maria como modelo e Jesus ali, o crescimento de Jesus. Tente sempre encontrar o assunto principal do texto. Ainda que algum detalhe te chame a atenção, mas explique esse detalhe à luz do assunto principal. E não pegue o detalhe e torne ele o assunto principal. Senão você vai perder o porquê o texto foi escrito. Apesar de Maria e José terem ouvido tudo sobre Jesus desde o anúncio de seu nascimento pelo anjo Gabriel, tá? Na verdade, quem ouviu essa parte foi Maria, mas aqui tá colocando os pais juntos, tá? Apesar de Maria e José terem ouvido tudo sobre Jesus desde o anúncio do seu nascimento, Maria, pelo anjo Gabriel, também dos pastores, aí Maria e José, de Simeão, Maria e José, Ana, Maria e José, ainda assim eles não compreendiam sua missão como Messias. Os judeus não compreenderam, muitos dos judeus, os pais estavam ali sem entender muita coisa. Mas ele era o Salvador. É o Salvador. Bom, que tal uma arte digital para o negócio que você tem, negócio próprio, ou para o evento da sua igreja, festividade de jovens, adolescentes, quem sabe a festa da igreja também? Preste atenção nesse aviso. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então não deixe de pedir aí a sua arte digital, o telefone está aí na tela, o WhatsApp.
a partir de R$19,90. Eu acredito que você vai gostar da Manhãs, do trabalho da Manhãs Artes Digitais. Bom, 6, desenvolvimento integral. Vamos terminando aqui. E desceu com eles e foi para Nazaré. Quem desceu? Jesus. Jesus estava entre os doutores, mestre da lei, né? Mas ele desce. Ele é obediente. Ele está sujeito aos seus pais, submisso. E era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Depois do relato de Jesus no templo, Lucas que está escrevendo, veja que não é Maria que está escrevendo, não é José que escreveu, não foi o próprio Jesus quem escreveu, mas Pai, Filho e Espírito Santo inspiraram Lucas, faz questão de enfatizar que Jesus não era um filho rebelde que fazia o que queria. Pelo contrário, ele era obediente a seus pais, era sujeito. Então, Lucas, no final da narrativa, ele deixa claro, e desceu para Nazaré e era sujeito. Ou era submisso, era obediente. Então, o que aconteceu de Jesus ficar em Jerusalém para falar, né, estar ali entre os doutores da lei, os mestres da lei, não era uma desobediência. Era um propósito para o qual ele havia vindo e estava sendo demonstrado através daquele momento. Mas os pais não conseguiam compreender. Mas eles já tinham isso, vendo isso, tanto é que está aqui. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Certo? Sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração. Ao sair do templo, ela não estava apenas alegre por ter reencontrado seu filho, mas também meditando. Por que que o meu filho está dando prioridade a isso com 12 anos? Que interesse é esse? Tudo bem que os meninos de 12 anos precisam estar interessados, mas o interesse dele é muito maior. Por quê? Ela estava fazendo o que Jacó fez em Gênesis 37:11. E aí, vamos colocar o texto na tela hoje aqui só um pouquinho, né? Vamos lá. Gênesis 37:11. Vamos colocar o texto aqui na tela. Jacó fez isso como pai. Olha o que Jacó faz, 37:11 de Gênesis. Diz assim: seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Tá vendo como a Bíblia se interpreta por ela mesma? Então, aqui nos dá um entendimento do que seria. Jacó está pensando sobre os sonhos que José tinha dito. Maria está pensando sobre os acontecimentos que ela tinha presenciado. E Daniel 7:28. Vamos ver o que diz Daniel 7:28. Tá? São textos para nos ajudar na nossa compreensão. Daniel 7:28 diz assim: aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração, para pensar, para considerar, tá? Acabou que eu li e não coloquei para você aqui, ó. Tá aí, ó. Aqui, Daniel 7:28. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito se espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. E ela mesma havia feito 12 anos antes isso. Vamos lá? Lucas 2:19, quando ela recebe ali a palavra. Olha o que diz aí, Lucas 2:19. Vou colocar aqui na tela para você mais uma vez. Mas Maria guardava essas coisas, conferindo-as em seu coração. Deixa eu colocar na NTLH. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Guardava no coração para pensar. NVT. Maria guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Refletir não é uma prática muito comum. Meditar não é uma prática muito comum. Nossa, no Ocidente. Mas nós devemos meditar na palavra de Deus, no que a palavra vai falando, nos acontecimentos, até nas coisas do dia a dia. Às vezes você planeja ir num lugar, numa data, e de repente aquilo não funciona, e você até fica chateado, aborrecido, aborrecida. E aí você vai posteriormente, no desenrolar da situação, você fala: meu Deus, realmente eu tinha que estar aqui nessa data, nessa época. Olha como é que pode. Vou contar uma experiência nossa. Eu e da minha menina princesa.
ela tinha se programado para passar o Dia das Mães. Nós moramos num local no Rio de Janeiro, mas ela é da região dos Lagos, Araruama. A família dela é de lá. A minha não, a minha é da capital mesmo, no Rio, mas a dela é de lá. E havia planejado para passar o Dia das Mães, ela, porque havia uma consulta. E eu não iria porque eu ia passar o Dia das Mães com a minha mãe. Ia para casa da minha mãe. E aí na véspera, né, ela viajaria na sexta-feira para passar o domingo e no sábado numa consulta com a mãe. Eu sempre vou com ela, mas nessa data eu não iria por causa que ia ser Dia das Mães. Eu queria passar com a minha mãe também, então, tá? E aí na quinta-feira foi cancelada a consulta. Aí eu conversei com ela, então, amor, vamos comigo, com a minha mãe. E na outra semana, que foi remarcada, eu vou com você. Na hora ficou meio assim, poxa, eu queria tanto passar com a minha mãe. Mas por fim ela aceitou e foi comigo. Passar com a minha mãe foi muito bom estar ali. E na outra semana nós fomos. E naquela outra semana que nós fomos, chegamos no meio da semana, na quarta-feira, na quinta-feira, se não me falha a memória. E quando foi, no sábado ela foi para consulta, mas a mãe não estava muito bem de saúde. E houve uma necessidade de um acompanhamento e ela estava presente lá. Imagine se a mãe passa mal como passou e ela estivesse aqui longe da mãe. E aí eu tava refletindo, falando com ela, tá vendo, amor? Nós não fomos naquela data, pareceu que a princípio seria uma coisa ruim, você queria tanto estar com a sua mãe, mas agora nós entendemos e você entendeu melhor que era necessário ter sido nessa outra semana, porque aconteceu o que aconteceu com ela e você está presente, você poderia ajudar mais e não se sentiria tão culpada de estar longe. Então entenda, considere as coisas, pense, medite, reflita. Às vezes tem algumas mudanças que você pode querer ficar chateado. Fala, não, de repente tem alguma coisa diferente que eu vou entender lá na frente. E ainda que você não entenda, fique com seu coração em paz. Fique em paz. Isso lhe possibilitou compartilhar. Aí ele diz que ela mesma havia refletido sobre isso. Isso lhe possibilitou compartilhar a história com outros. Maria falando sobre essa história. Talvez até mesmo com Lucas, porque Lucas escreveu porque ele pesquisou. Quem sabe ele conversou com a própria Maria e Maria contou essa situação da ida de Jesus ao templo com os mestres da lei, já que não é registrado por outros. A palavra meu pai tornou a tirar o filho que julgava recém-encontrado. Ainda que seus pais agora deixem para trás o templo e caminhem para Nazaré, ela sente que o coração de seu filho continua no alto, junto do pai, em que sua mente está inabalavelmente concentrada. Então ela vai e volta, mas ela sabe que quando ele fala, né, meu pai, tratar das coisas de meu pai, ela sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai estar diretamente envolvido com isso. E já havia sido dito que uma espada ali, né, ele sofreria e que ela sentiria por causa disso. Ela sentiria. Sentiria como se algo lhe atormentasse, porque ela ia ver o filho sendo crucificado. Então isso aqui é importante salientar. Nos 18 anos seguintes em Nazaré, Lucas 3:23, ele continuou crescendo rumo à idade adulta e se tornou carpinteiro de Nazaré, Marcos 6:3, sucedendo a José em Mateus 13:55, que é mencionado aqui pela última vez. Por isso nós não sabemos. Provavelmente, em determinado momento, José falece, só que não há uma preocupação em registrar a morte de José, porque ele não está inserido dentro do plano em si, né? Ele aparece ali ao lado de Maria, mas o intuito não é ficar registrando os acontecimentos aleatórios. Mesmo que José fosse ali um pai legal de Jesus, legalmente, José era o pai de Jesus legalmente, mas biologicamente ele não era o pai de Jesus, nesse caso, então não foi registrado ali a morte, claramente, de José, e nós não sabemos o motivo, também não vamos ficar tentando investigar o que não é possível, tá? Então, que é mencionado aqui pela última vez. Quem pode descrever os dias ansiosos quando Jesus esperava em Nazaré que o pai o chamasse para a sua tarefa messiânica? Porque aí ele volta, está em Nazaré, é submisso aos pais, mas ele está aguardando. Então ele vai ter que continuar a sua vida. Não é relatado o que está sendo feito. Acreditamos que ele estava ali trabalhando, aprendendo a profissão de carpinteiro e tudo. Trabalhou com o pai dele, né, José. Em determinado momento José falece, mas chega o momento de Jesus se apresentar
para começar o seu ministério. Se Jesus sendo filho... Aí uma aplicação aqui disso aqui. Jesus, quanto tempo ele esperou ali, né? Dos 12 aos 18. Ele disse que não convém estar na casa tratando das coisas do pai. Tá, agora dos 12 aos 30, desculpe, passou 18 anos. Se Jesus sendo filho de Deus esperou pelo momento certo para começar seu ministério, por que existem tantas pessoas ansiosas que, de forma precipitada, se lançam em uma obra antes do momento estabelecido por Deus? Às vezes você tem consciência que Deus tem um chamado com você no ministério. Às vezes você tem consciência que Deus vai te levantar para poder dirigir uma igreja. Mas aí você se precipita, faz isso da forma errada. E aí traz várias consequências. Né? Então nós temos que ter cuidado para nós não anteciparmos as coisas. Até porque não é porque estamos realizando a obra de Deus que podemos fazer do nosso jeito e na nossa hora. Jesus esperou o momento certo para começar o seu ministério. Para ele se tornar um mestre, ele tinha que ter pelo menos 30 anos e tinha que ter alguns discípulos. Então, por isso ele começa a chamar os discípulos para ser considerado um mestre na sua época. Jesus respeita várias normas da sua época. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. E às vezes a gente não quer respeitar as coisas. Nós não queremos obedecer determinadas coisas. E acabamos passando por problemas seríssimos e levando pessoas a passar por problemas seríssimos também. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Aí Lucas encerra esse trecho falando desse crescimento em sabedoria. Ele começa falando sobre também a questão da sabedoria e termina falando no texto do assunto. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, em graça para com Deus e para com os homens. Por fim, Lucas finaliza essa parte do texto ao mencionar que o desenvolvimento físico, intelectual, moral e espiritual de Jesus era perfeito. A cada etapa ele podia ser observado, revelando claramente que era perfeito em cada uma delas. Então Lucas vai descrever a perfeição, o homem perfeito. Ele está escrevendo numa cultura greco-romana, então ele está mostrando a perfeição, já que os gregos eles davam ênfase para a parte de perfeição, estudos e tudo. Ele mostra ali o homem perfeito para eles. Sabedoria, maturidade mental e muito mais do que mero conhecimento, tá? Porque nós conhecemos, a sabedoria tem a ver com você conhecer a palavra de Deus e saber aplicar a palavra de Deus nos momentos corretos, em cada etapa, em cada momento da vida, em cada situação específica da vida. Deus vai nos dando o entendimento, a sabedoria para poder aplicar a palavra de Deus em cada situação específica da vida. Estatura, maturidade, e Lucas coloca a sabedoria em primeiro lugar do que o tamanho, do que o crescimento físico, né? Maturidade física, crescimento físico. Graça diante de Deus, maturidade espiritual, favor também. Graça diante dos homens, maturidade social. Jesus não veio só para se relacionar com Deus, Pai. Ele se relaciona com pessoas. Às vezes tem pessoas que parecem que são muito boas para se relacionar com Deus, mas se esquece que precisa ter relacionamento também na horizontal, não só na vertical. E aí como é que você pode ser que tem um bom relacionamento com Deus se você não se relaciona com as pessoas? De forma nenhuma. Em relação ao crescimento em graça diante de Deus e dos homens, significa que ele continuou experimentando de forma crescente a bondade de seu Pai e também a amizade das pessoas que o rodeavam. Jesus tinha pessoas que realmente caíam na graça dele, realmente estavam ali prontas, né, a servi-lo, a ajudá-lo, a agradá-lo. As palavras de Provérbios se cumpriram nele. Em quem? Em Jesus. Olha, primeiro eu vou colocar 1 Samuel 2,26, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Samuel tinha bons relacionamentos. Né? Então, como pais, nós precisamos ter bons relacionamentos para que nós ensinemos nossos filhos a ter bons relacionamentos. A minha mãe, por exemplo, aonde ela chega, ela faz amizades, ela consegue interagir com as pessoas com muita facilidade. E graças a Deus eu consigo fazer a mesma coisa. Então até às vezes eu tô na fila de um supermercado, eu começo a conversar com alguém, do nada. Procuro um ponto de partida e ali a gente começa a conversar.
É assim, é normal, é nada. Eu sei que nem todo mundo é assim, eu compreendo. Eu não tô aqui dizendo que todos, mas é uma coisa. Então, nós precisamos interagir com pessoas, né? Não é que você vai chegar em todas as filas, em todos os lugares, não é isso. Mas nós precisamos aprender. Então, Jesus, Samuel, ele se mostrava agradável, né? E com o Senhor e também para com os homens. E Provérbios 3, versículo 13 e 4, na NVT diz: não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prendas ao redor do pescoço e escrevas no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Se você é uma pessoa bondosa, se você é uma pessoa leal, com certeza você vai achar graça diante de Deus, mas vai achar graça, favor também, no sentido de favor, diante dos homens. Não é que Deus vai fazer porque você merece, mas Deus vai fazer porque você obedece. É diferente. E os homens vão reconhecer essa obediência a Deus e vão ser favoráveis a você também. E aí nós podemos ensinar nossos filhos. Então, olha como é que Jesus se comporta. Então, ele tem uma boa criação. Os pais criaram Jesus de forma saudável. Em contrapartida, se compararmos com a questão da casa de Davi, é totalmente diferente. Nós estamos aqui aprendendo lições sobre relacionamentos em família, né? Tratando de família nessas exposições. Essa é a penúltima exposição sobre esse assunto e vamos aí caminhar para a última exposição sobre o assunto família. Mas o Entende Tu Que Lês continua. Mas nós vamos ter aí 13 mensagens falando sobre relacionamentos em família. E aí, você vai comparar aí a casa de José com Maria, né? Com a casa de Davi, há uma discrepância total. Totalmente diferente. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Conclusão. Esse texto nos ensina importantes princípios sobre a criação de filhos saudáveis. É fundamental incentivá-los a se fortalecerem no espírito e a buscar sabedoria. Precisa ver a vida na ótica de Deus. Não ver só o aqui, o agora. Não pensar que a vida se resume à infância, à adolescência, à juventude. Nós precisamos tomar atitudes, decisões sábias para não comprometer o nosso futuro. Quantos futuros aí, situações que estão acontecendo hoje, que são consequências de decisões que às vezes foram erradas no passado. Mas nós podemos recomeçar. O nosso Deus é o Deus de recomeço, tá? É fundamental incentivá-los a se fortalecerem no espírito e a buscar sabedoria. Devemos também envolvê-los nas atividades da igreja. E é bom que as igrejas tenham atividade para envolver nossos filhos. Quando você pensa em ir para um lugar congregar, procurar um lugar para congregar, pense também nos seus filhos. Há obreiros aí que eu não entendo. Não, eu vou pra lá porque eu vou servir lá, eu vou estar lá no presbitério, eu vou estar lá no diaconato, eu vou estar lá como pastor. Tá bom, e os seus filhos vão fazer o quê? Qual é a atividade que essa igreja ela tem a oferecer pros seus filhos? Não, eles só vão cantar lá no domingo lá e tá tudo certo. Não faz isso não. Procura um local que realmente os seus filhos estejam envolvidos. A sua esposa, eu estou presenciando uma situação muito difícil nos dias de hoje, em alguns lugares, em algumas igrejas. Eu tô vendo gente como pastor que a esposa dele não tem nenhuma atividade. A igreja não tem nada para envolver essas esposas de pastores, esposas de presbíteros, esposas de evangelistas. E aí elas ficam lá sem atividade. Canta no departamento da União Feminina, tá? Mas para algumas pessoas é preciso elas estarem envolvidas com mais alguma coisa, para elas se sentirem úteis. E elas têm que ser envolvidas dentro do chamado que Deus tem. Tem irmãs que vão se sentir bem na assistência social, vão se sentir ali realizadas, porque Deus chamou ela para isso. Mas tem irmãs que não foram chamadas para assistência social. Tem irmãs que vão gostar de estar ali interagindo, recepcionando pessoas também em algum evento específico da União Feminina. Tem irmãs que na parte da cozinha. Agora, tem irmã que não dá pra botar na parte da cozinha, ela não gosta. Ela até cozinha em casa, mas aquilo ali não é uma aptidão. Então nós precisamos pensar nisso. E também em relação aos nossos filhos. Os homens têm muito isso. Eles pensam só no ministério deles e esquecem que ele tem uma esposa e tem os que têm filhos. E tem filhos. Pense no conjunto. Não pense só em você. Não pense só na esposa. Não pense só no filho, pense no conjunto. É por isso que muitas casas estão aí numa situação muito triste, tá?
Então é fundamental incentivá-los a se fortalecerem no espírito e a buscar sabedoria. Devemos também envolvê-los nas atividades das igrejas locais e ensinar-lhes sobre a importância do cuidado e responsabilidade familiar. Essa parte. Os filhos precisam ser ensinados suas responsabilidades. Filhos têm que ser criados, ensinados e educados para serem futuros pais, futuros maridos, futuras mães e futuras esposas. Caso contrário, vai ficar difícil. Eu sei que há casos que a pessoa decide não casar, tá? Aí é um caso. Mas o treinamento, eles precisam ser treinados, tá? Estimular a busca pelo conhecimento. Os filhos precisam ser estimulados. E aí você vai ter um filho que daqui a pouco é jovem e já tá falando em fazer teologia, fazer um curso, alguma coisa, tá? E também na área também de profissionalizar, de profissional, para se profissionalizar no futuro. E promover um ambiente propício ao aprendizado é essencial. Conversar sobre a Bíblia. Fazer perguntas, eles fazerem perguntas. É importante que nossos filhos compreendam o seu propósito pessoal. O pai e a mãe devem ajudar o filho a descobrir qual é o propósito que Deus tem na vida daquela criança, daquele menino, daquela menina. Propósito pessoal, tá? E se desenvolva integralmente, tanto em sabedoria quanto em estatura física e graça para com Deus e para com os homens. Eu sei que às vezes alguns pais têm dificuldade porque eles não tiveram alguém para poder encaminhar eles. Não tiveram a presença do pai para poder lhe orientar, a mãe correndo, ajudando, né, criando sozinha. Eu sei, mas não tiveram assim uma base para isso. Mas não é tarde para você aprender e poder contribuir com seus filhos. Seguindo essas lições, criaremos filhos saudáveis. Você tem feito essas coisas na vida de seus filhos? Pastor, olha, eu aprendi várias coisas aí que eu tô deixando a desejar. Então faz uma listinha e começa aos poucos a colocar em prática. Vai orando em cima disso. Deus vai te ajudar. Ele nos ajuda sempre. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Entendes tu que lês? Vai finalizar aí a sequência de mensagens sobre relacionamentos em família. Lucas 10, 38 a 42, João 11, 5 e 11 nesse caso. A amizade de Jesus com uma família de Betânia. Nada vai adiantar nós termos trazido tantas exposições sobre relacionamentos em família se você não souber colocar a família no seu devido lugar e equilibrar isso. Entender que cuidar da família também é uma obra de Deus. É também uma obra de Deus. Não é só obra de Deus só no templo. Em casa também realizamos a obra de Deus, cumprindo os nossos papéis, dando assistência a quem precisa, criando os nossos filhos no caminho do Senhor, indo trabalhar. Tem um momento de cultuar, mas tem um momento de trabalhar. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Caso contrário, vai entrar num ouvido, sair no outro e vamos continuar vivendo a vida desequilibrados. E não se esqueça, investimentos para um casamento saudável, a palestra. Na área de família, compromisso do casal, papel da esposa com participação da minha menina princesa nesse vídeo aí, papel do marido, a vida sexual do casal, não tem nada que você vai ficar constrangido, muito pelo contrário, você vai conhecer muita coisa importante aí, talvez possa até ter que procurar um médico dentro dessa área. Comunicação do casal tem que conversar, tem que interagir, pai e filhos têm que conversar, e colheita do casal. Bom, já falei da Faculdade Vitória em Cristo, link na descrição, tem vários cursos, se matricule no módulo grátis, se você gostar, se torne aluno. Projeto mais 3 inscritos no canal, tá bom? E vamos orar. Deixe seu comentário, se assistiu até o final, o que você achou dessa exposição, aprendeu lições, tá? É importante você falar, interagir, fale aí, tá? Comente. Nesse momento eu vou orar por duas causas, né? Por uma causa, aliás, melhor dizendo, né? Vou orar para que o Senhor possa, né, nesse momento, aplicar em nossos corações para que nós possamos criar filhos saudáveis. Pastor, os meus filhos já estão todos criados. Então que Deus possa usar você como instrumento para passar instrução sempre que possível, sempre que alguém estiver receptivo, não é você empurrar com força, né? Obrigar a pessoa a querer fazer, mas sempre que alguém estiver receptivo, você passar, né? Ou também contribuir
com seus filhos para que eles possam criar os netos, seus netos, filhos deles, também de uma forma correta. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te render graças nesse momento, quero te agradecer por mais esse programa. Nos ensina, Senhor, a criar filhos saudáveis, nos ensina a participar também para que os nossos filhos criem os nossos netos de forma saudável. Senhor querido, eu te peço que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ajude. Aqueles que têm filhos ainda, adolescentes, crianças, jovens, que eles possam participar dessa criação, que eles possam cumprir, que eles possam ter aí o exemplo da criação de Jesus como modelo. Que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor nos dê força e graça, continua nos abençoando e que nós venhamos colocar em prática o que estamos aprendendo em nome de Jesus. Lembre-se que você pode contribuir também com seu filho adulto, lembre-se disso. E eu quero colocar aqui para você, acabei que nem coloquei, mostrar para você o seguinte: quer aprender mais um pouco ainda? Se você não assistiu, porque de repente você está assistindo esse Entende Tu Que Lês, já passou muito tempo dessa lição aqui, mas essa lição aí vai contribuir também ainda dentro do assunto Criando Filhos Saudáveis. Ela vai ser ministrada no dia 18 de junho de 2023, mas a data já pode ter passado, mas você nunca é tarde para aprender um pouco mais. Então eu deixo aí a orientação, né, a recomendação desse vídeo também para você. Nesse momento, eu vou terminar o programa com a bênção apostólica e tô deixando de recomendação na próxima tela vídeos para que você possa assistir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos nós dizemos amém.